Eu criei para vocês um vídeo completo a respeito de atalhos do Excel, em que nesse vídeo vocês vão aprender a como utilizar os atalhos de uma forma mais eficiente, da forma correta dentro do Excel. E o que eu quero que vocês também entendam é que muitas das vezes a gente acha que utilizar os atalhos, apenas atalhos através do teclado, isso vai nos dar muita velocidade, e realmente vai, mas só que não apenas utilizando o teclado. Para que a gente venha ganhar em produtividade, em velocidade, é importante usar tanto o teclado quanto o mouse. Mas nessa aula eu vou apenas mostrar para vocês os atalhos do Excel utilizando o teclado, sem o mouse, totalmente sem mouse, apenas o teclado. Mas entendam, para adquirir velocidade é necessário tanto utilizar, se nós utilizarmos tanto o mouse quanto o teclado da forma correta, nós vamos conseguir nos tornar mais produtivos. E esse é o objetivo, é se tornar mais produtivo, mais eficiente. Então vamos para o vídeo. Para que essa nossa aula viesse a se tornar possível, eu tive que utilizar uma planilha minha que eu tenho. E essa planilha, para que vocês daí de casa, vocês do computador de vocês possam acompanhar e aprender com mais facilidade, porque quando nós treinamos, nós acabamos aprendendo, dando mais. Então eu vou disponibilizar essa planilha aqui embaixo na descrição, vocês podem ir lá e baixar ela, para que tudo aquilo que eu vier fazendo aqui, aí no computador de vocês também repliquem. E dessa forma vocês vão ter o maior aprendizado. Bom, agora dando início às nossas aulas de atalho no Excel, nós vamos começar agora com o seguinte atalho. Esse bem aqui. C mais seta. Então um pouquinho. Nós vamos começar com esse atalho bem aqui, ó. CTRL mais seta. Como é que ele funciona, né? Eu vou clicar bem aqui, nesse primeiro aqui, nossa primeira célula. E agora eu vou clicar no Ctrl e agora eu vou clicar na seta, tá? Eu vou colocar para a direita. Vocês notem que ele parou bem aqui. Ou seja, ele foi daqui até aqui. Ou seja, ele foi do início da nossa tabela até a extremidade da tabela. Então, ó, eu vou colocar bem aqui, Ctrl, vou apertar para o lado e veio para cá. Agora, se eu apertar Ctrl e colocar de novo para o lado direito, no caso do meu lado direito, aí o que vai acontecer? Ele veio para cá para o final. Tá? Aqui é a última coluna do Excel. Tá? Se eu apertar para cá para o lado, como eu estou apertando agora, ele não vai, porque essa daqui é a última coluna. Se eu apertar Ctrl e agora para a setinha da esquerda, ele vai voltar para cá. Bem aqui, ó. E seleciona esse daqui. Agora, se eu apertar Ctrl e para a esquerda de novo, ele voltou aqui para o início da nossa tabela, tá? Agora, se eu apertar Ctrl para baixo, olha o que vai acontecer. Ctrl para baixo, digamos que eu queira saber qual eu queira ir rapidamente para o fim da tabela. Eu tenho duas alternativas. Ou eu fico girando aquela bolinha do mouse para baixo, que demora bastante, né? Vai demorar bastante. Ou eu clico bem aqui, jogo para baixo até encontrar o fim dela. Né? E às vezes é enorme, pode ser uma planilha enorme de milhares de linhas. E vai demorar um pouquinho mais. E às vezes acontece a gente baixar e não vai demorando, até que a gente passa aqui. Quando a gente vê, já passou. E depois a gente vai ter que ficar voltando. Então tem uma forma mais rápida que economiza tempo. Ou seja, essas teclas de atalho, elas economizam bastante tempo, tá? Faz com que tudo fique mais rápido. Agora eu vou apertar Ctrl e para baixo. E agora ele veio para cá, ó. Para a última célula da tabela, né? Agora tem mais uma coisa interessante. Vou apertar Ctrl para cima novamente para voltar. Agora tem mais uma coisa que acontece também, né? Ó, vou colocar bem aqui. Mais para o lado aqui. Eu vou colocar agora um R aqui. R, tá? Agora eu quero que vocês notem o seguinte. Eu vou agora vir bem aqui. E agora eu vou apertar Ctrl e para o lado. Ctrl e setinha. Ó, ele parou bem aqui. Como aqui tem um espaço e aqui tem um espaço em branco, ó,
A tabela ela vai até aqui, ele vai parar bem aqui. Agora, se eu apertar Ctrl pro lado de novo, olha o que vai acontecer. Ele já vem direto para cá, para nossa tabela. Ou seja, já vem direto para a segunda tabela. Tá? Para a segunda extensão da tabela. Agora, se eu apertar Ctrl pro lado, ele vem de novo para cá, ele vem para o final. Ele vem para cá. E é a mesma coisa para cá. Se eu descer, vem aqui, colocar um... E depois eu venho para cá e coloco novamente. R, 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 R. E agora, se eu vier bem aqui, clicar aqui e apertar Ctrl setinha para baixo, vem para cá, depois de novo, setinha para baixo, ó, ele veio para cá, pro primeiro, depois Ctrl setinha para baixo, ele vai até esse R bem aqui, tá? Como tem um espaço aqui, ó, ele não vai até aqui, ele não passa, só vai até onde está preenchido, tá? Agora eu venho para cá, ele vai pro início agora. Agora se eu apertar Ctrl para baixo, ele vem de novo para cá. Agora Ctrl para baixo, ele vem para a última linha. E a linha é 1 milhão e pouco. Então, essa daqui é a nossa tecla de atalho Ctrl mais seta. Ele vai nos dar essa agilidade para passar para transitar dentro da nossa tabela. Tá? Bom, agora dando início às nossas aulas de atalho no Excel, nós vamos começar agora com o seguinte atalho. Tá? Esse bem aqui. C mais seta. Então, um pouquinho. Nós vamos começar com esse atalho bem aqui, ó. CTR. Agora nós vamos aprender uma nova tecla de atalho, tá? Vou escrever aqui. Ctrl Shift e seta. O que seria o Ctrl Shift e seta? Tá? Vou mostrar para vocês. Digamos que agora, dessa vez, eu quero selecionar toda a minha tabela, tá? Digamos que eu tenho uma tabela enorme de milhares de linhas e muitas colunas. Eu quero selecionar toda a minha tabela de uma vez só. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar bem aqui no início da tabela, tá? A primeira célula da tabela. Clico bem aqui nela. Depois eu vou apertar Ctrl, Shift e aí depois primeiro para baixo. Ó, agora notem que ele pegou o fim, ó, o fim da nossa tabela. Daqui é o fim da tabela. Tá? E agora eu quero pegar essa outra extensão daqui, ó. Outra extensão. Só peguei uma coluna, agora eu quero que pegue toda a tabela. Então vou apertar Ctrl, Shift e seta para o lado. Pronto. E agora olha o que aconteceu. Ele acabou de pegar toda a tabela. Cima. Ó, ele pegou toda a tabela. Então, para selecionar, se eu quiser selecionar toda a tabela, eu posso fazer uso do Ctrl, Shift e aí a setinha, tá? E também eu posso fazer o seguinte. Eu posso também clicar, digamos que eu queira mudar a cor, o visual da nossa tabela, tá? Então eu quero colocar uma cor, digamos, ou um amarelo bem mais clarinho aqui, tá? Então, já o cabeçalho eu não quero mudar, porque ele já tá com a cor verde. Eu quero aqui embaixo a cor amarela. Então eu vou clicar bem aqui, tá? Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para direita. Tá? Ó, agora notem que como aqui tem um espaço em branco, ó, entre ele só veio até aqui. E agora para selecionar o resto, eu tenho que clicar de novo, Ctrl Shift e agora para direita. Ó, agora ele pegou o resto, tá? Da tabela. Então, eu quero mudar essa cor aqui, somente essa cor. Então, eu posso vir bem aqui, clicar bem aqui e clicar em amarelo. Mas eu quero amarelo mais claro, então eu vou clicar bem aí. Amarelo, mais cores, personalizada, e agora eu quero uma cor mais clara aqui, assim, essa cor bem aqui. Pronto. Aí eu mudei somente a cor daquilo que eu selecionei, tá? Agora eu quero, digamos, aumentar essa fonte bem aqui, ó.
digamos que seja, vamos imaginar que seja uma tabela com muitas colunas. Então, eu vou vir bem aqui, clico, aperto Ctrl, Shift e setinha. Aí eu já selecionei tudo, ó, tudo selecionado. E agora eu vou vir bem aqui e eu vou mudar a cor, tá? Mudar a cor para roxo. Roxo não, é estranho. Essa cor aqui. Pronto. Eu mudei a cor. Ou seja, eu posso usar essa tecla para fazer, digamos, algumas coisas mais rapidamente, tá? E se eu clicar bem aqui também, eu posso clicar Ctrl Shift setinha, seleciono aqui. E depois eu posso também selecionar esse resto aqui, ó. Esse resto aqui, ó. Aí eu aperto e coloco Ctrl Shift seta de novo. Aí ele veio até aqui. E depois Ctrl Shift seta de novo, vai selecionar o resto. Selecionou o resto. Agora eu vou apertar Ctrl Shift para baixo. Já pegou aqui a tabela toda. Agora se eu apertar Ctrl Shift para baixo, ele vai pegar até aqui, ó. Vai pegar até o R. Ele pegou até o R. Agora Ctrl Shift para baixo. Ele vai pegar de novo aqui até o R aqui. Esse R. Agora se eu apertar Ctrl Shift para baixo, ele vai de novo pegar esse daqui. Ó. Pegou esses. Agora Ctrl Shift para baixo de novo. E agora ele foi até... Agora nós vamos aprender uma nova tecla de atalho, tá? Vou escrever aqui. Ctrl Shift e seta. O que seria o Ctrl Shift e seta? Vou mostrar para vocês. Digamos que agora, dessa vez, eu quero selecionar. Agora nós vamos aprender a utilizar uma nova tecla de atalho, tá? Vocês estão vendo isso aqui, ó? O Ctrl mais o Shift mais a seta. Nós utilizamos isso daqui para selecionar, né? Nós aprendemos que se eu selecionar, se eu apertar Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai selecionar toda a coluna. E depois eu apertar Ctrl Shift setinha para o lado, ele já vai selecionar a tabela inteira, tá? Mas existe uma fórmula mais prática, tá? Um atalho mais prático para fazer isso, tá? Então é só vir bem aqui e colocar um T, ó. Ctrl T. Se eu apertar Ctrl T, ele vai selecionar toda a tabela de uma vez só. Vou mostrar para vocês. Eu vou vir bem aqui para o início da tabela. Vou clicar bem aqui. Vou apertar Ctrl T. Agora notem que ele selecionou toda a tabela. Rapidamente, toda a tabela está selecionada. Agora também posso fazer o seguinte. Eu posso estar aqui embaixo, eu quero selecionar toda a tabela. Uma tabela é grande, né? Posso clicar aqui em qualquer lugar. Apertar Ctrl T. E pronto. A tabela inteira está selecionada. Tá? Não precisa vir bem aqui e selecionar. Ctrl T. Tá. Então, Ctrl T ele vai selecionar toda a tabela. Ctrl T. E agora também eu posso fazer uma coisa bem interessante. Digamos que eu queira... Ó, notem que a nossa tabela está sem borda. Tá? Digamos que eu queira colocar uma borda em toda a minha tabela. Como é que eu vou fazer? Eu posso, sem utilizar o mouse. Tá? Eu quero colocar uma borda em toda a tabela sem utilizar o mouse. Então, primeiro eu vou apertar no Alt. Agora eu quero que vocês notem o seguinte. Bem aqui, ó. Em cada aba, ó, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmula de dados, todas elas têm uma letrinha, ó. Cada uma delas tem uma letrinha. Uma letrinha, uma letrinha, uma letrinha. Ó, no caso do arquivo é A, página inicial C, inserir T, mas nós queremos o quê? A página inicial. Então nós vamos utilizar o C, tá? Então nós vamos utilizar o C. Então eu vou voltar, apertar de novo no Alt. Agora eu vou apertar o C. E aí vai aparecer agora esses números. Digamos que eu queira colocar uma grade, uma borda, tá? Então eu vou vir bem aqui, ó. Qual é o da borda? Esse aqui, tá? Então qual é a letra dele? A letra é a B. A letra B. Então só vou vir bem aqui e clicar na letra B. Aí vai abrir. Aí bem aqui aparece todas essas letras. Eu quero a letra que vai, digamos, dar uma borda
em toda a tabela. Então seria esse aqui, ó, todas as bordas. Qual é a letra? É a letra T. Então eu vou apertar T. Ó, agora a borda está em toda a nossa tabela. Tá? Então, dessa forma, nós podemos utilizar o nosso Ctrl T para selecionar toda a tabela rapidamente. Agora, nós vamos aprender a utilizar isso bem aqui, ó, o Ctrl mais o espaço e o Shift mais o espaço. Tá? Ó, notem, digamos que esteja selecionada essa célula bem aqui, ó. Tá? Esse aqui tem o valor 4.000. E aí eu quero selecionar toda essa coluna, tá? Se eu clicar bem aqui na coluna D com o mouse, notem que selecionou toda a coluna, tá? Não só toda a coluna da tabela, mas toda a coluna geral. Toda a coluna está selecionada. Agora, se eu quiser selecionar essa coluna sem utilizar o mouse, eu vou deixar o mouse bem aqui em cima, é só apertar Ctrl e espaço. Ó, selecionou toda a coluna que a célula estava selecionada, tá? Agora, se eu selecionar, digamos, um outro local aqui, tá? Esse valor 170, vem aqui. E eu aperto Shift e espaço, notem que eu selecionei agora toda a linha, toda essa linha bem aqui, a linha 13, tá toda selecionada, ó. Se eu passar, ó, ela passou da tabela, ela vai indo embora, ó, até chegar no final da planilha. E se eu clicar bem aqui também, ó, ele também vai selecionar, tá? Com o mouse é só clicar em qualquer lugar aqui e ele vai selecionar até o final da nossa planilha, tá? Então essas são as duas formas, utilizando o Ctrl espaço e o Shift espaço. Agora também, se eu clicar bem aqui, ó, e apertar Ctrl espaço e depois Shift espaço, o que vai acontecer? Eu vou selecionar toda a nossa planilha, tá? Toda a planilha até o final. Se eu for descendo até o final, vai estar selecionado. E aqui, se eu for puxando pro lado, ó, ela vai estar selecionado. Tudo selecionado, tá? Então, se eu fizer isso, eu consigo selecionar toda a planilha rapidamente, tá? E também eu vou clicar aqui em qualquer lugar, vou apertar Ctrl espaço, selecionei toda a minha coluna. Agora, se eu clicar com o mouse bem aqui e arrastar para o lado, ó, ele vai selecionando, ó, tá? E agora, como é que eu faço para fazer isso sem ter que clicar ou usar o mouse? Ah, digamos que está aqui selecionado. Como é que eu faço para puxar para o lado sem ter que usar o mouse? Eu aperto Shift e para o lado, ó. Vou apertando para o lado que eu quero que ele vá. Agora eu quero que ele selecione para o lado, para o outro lado, tá? Para cá. É bem simples, é só apertar Shift para o lado. Aqui também é a mesma coisa, ó. Digamos que está selecionado. E como é que eu faço para puxar, tá? Sem ter que fazer assim, ó. Puxar com o mouse para selecionar. Tá? Sem ter que usar o mouse. É só apertar Shift descendo ou Shift e subindo, tá? Agora nós vamos aprender um novo atalho, tá? Outro atalho. Se eu vier, eu vou vir bem aqui, vou apagar aqui. Ó, agora nós vamos aprender a usar o Ctrl Shift mais. Opa, já tem um maisinho aqui, né? Ctrl Shift mais. E o nós vamos e também o Ctrl Shift menos, tá? Quer dizer, o Ctrl menos. Nós vamos aprender a usar o Ctrl Shift mais, né? E o Ctrl menos, tá? Então vamos lá. Eu vou vir bem aqui. Como é que ele funciona? Se eu vier aqui com o meu mouse e clicar bem aqui, ó, essa coluna aqui, selecionar toda ela, e aí eu clico com o botão direito bem aqui, ele vai me dar essa opção, excluir e a opção inserir. Se eu apertar em inserir, ó, ele está inserindo. Inserir, ele inseriu. Então ele inseriu novas colunas, né? Que no caso vão estar todas em branco. Agora, se eu vou voltar aqui, ó. Eu voltei e voltei. Agora, se eu deixo selecionado bem aqui
e aperto Ctrl Shift mais, ó, ele abre, ele dá espaço, ou seja, não foi necessário usar o botão, tá? Botão. Ctrl Shift mais, ele vai abrindo, ó. Ctrl Shift mais. E agora, se eu vier bem aqui com o botão do mouse e clicar bem aqui e apertar em excluir, notem que eu vou excluir essa coluna F bem aqui, ó. Excluir, ó, ele foi excluído. Eu vou vir bem aqui de novo. Excluir, aí foi excluído. Agora eu vou voltar aqui, tá? E agora como é que eu faço para excluir utilizando o mouse? Eu quero excluir essas colunas aqui utilizando o mouse, não, desculpa, utilizando o teclado. Eu vou apertar Ctrl e menos, só isso, Ctrl menos. Apagou? Tá. Agora como é que eu faço para selecionar isso daqui? Vocês se lembram? Ctrl e espaço, tá? E agora eu venho aqui e agora como é que eu faço para apagar? Vou apertar Ctrl menos, tá? E agora aqui vai ser a mesma coisa, tá? Ctrl menos e apagou. Tá? Então eu uso Ctrl Shift mais para criar uma nova coluna e eu uso Ctrl menos para apagar aquela coluna. No caso aqui agora da linha é a mesma coisa. Se eu clicar bem aqui com o botão direito, eu posso inserir linhas, ó. Vou inserir novamente. Ó, vou inserir outra linha. Opa. Vou inserir uma outra linha. Aqui eu inseri 3 linhas, tá? Usando o mouse. Agora, se eu quiser inserir só com o botão, só com o teclado, eu aperto Ctrl, Shift e mais, ó. Ctrl Shift mais, ó, eu aumentei. Agora, digamos que eu queira apagar elas, tá? Eu posso vir com o teclado bem aqui, clicar com o botão direito e apertar em excluir. Agora, como é que eu faço isso sem ter que usar o mouse, tá? É só apertar Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, tá? E pronto. Então, dessa forma, nós conseguimos apagar, né? Utilizando o Ctrl Shift mais e o Ctrl menos, tá? Bom, agora nós vamos aprender um atalho bem simples, tá? Mas ele é bem interessante, né? Ó, notem, eu vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela, dar um zoom. Eu aqui para cima. Eu vou agora selecionar, deixa eu ver, esse valor aqui, 1.700, tá? Eu selecionei aqui com o mouse, com a tecla do mouse, o valor 1.700. E agora, digamos que eu clique em qualquer outro lugar aqui. E agora eu quero voltar e selecionar esse valor, 1.700, sem clicar com o mouse nele. Vou até abrir um pouquinho, colocar um pouco mais para perto. Ó, notem que ele não tá clicado nele, ó. Vou clicar bem aqui do lado, tá? Bem aqui nesse valor. Ó, agora ele está selecionado. O 300, ó, o 340, mas eu quero que fique selecionado esse valor aqui, 1.700, tá? Sem clicar e sem usar o mouse. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, como é que eu faço para selecionar uma célula sem utilizar o mouse? Tá? É bem simples. Eu vou clicar no F5, tá? Mas talvez no computador de vocês, se vocês clicarem no F5, ele vai acontecer uma outra coisa. Ou vai digamos, entrar no modo dormir, ou a tela vai apagar, vai acontecer alguma outra coisa. Então, como é que vocês fazem para ativar o F5 no computador de vocês? Tá? Vocês vão clicar no FN, procurem no teclado de vocês um F maiúsculo e um N minúsculo, tá? É o FN. Vocês cliquem no FN e depois vocês cliquem no F5, tá? Quando vocês fizerem isso, vai abrir essa telinha bem aqui, ó. Essa janelinha. E aqui dentro, onde está escrito referência, e ele já vai estar clicado aqui, ó. O M7 já vai estar selecionado. E agora o que eu quero? Eu quero que ele selecione a célula, ó, a 1.700, ela tá na linha 6, tá na linha 6, tá? E na coluna D. Então eu quero selecionar a D6, tá? Para poder selecionar o 1.700, eu vou colocar aqui D6.
6. Só isso. Pode ser em letra minúscula mesmo, em D minúsculo, que vai dar certo. Aí aperta Enter. Ó, ele selecionou bem aqui. Ó, bem aqui o D selecionado e bem aqui o 6, tá? Então tá na D6. 1700. Tá? Então essa é uma forma de escolher a célula, tá? De marcar a célula sem utilizar o mouse. Agora nós vamos aprender a utilizar esse atalho bem aqui. Ctrl Shift L. Tá? Nós vamos aprender a usar o Ctrl Shift L. Se eu vier aqui na nossa tabela e eu clicar Ctrl Shift e L, notem que aparecem esses filtros aqui, ó. Tá? Os filtros eles vão surgir. Então Ctrl Shift L ele vai trazer os filtros para dentro da tabela, para dentro da nossa tabela. E como é que eu faço agora para tirar esses filtros? Se eu apertar de novo no Ctrl Shift L, filtros somem. E agora eu vou voltar, vou apertar novamente Ctrl Shift L. E agora eu vou selecionar aqui, vou com o mouse mesmo, vou vir aqui, vou desmarcar, selecionar tudo e vou selecionar apenas bebidas. E vou apertar OK. Agora notem que o filtro ele selecionou apenas as bebidas, aqueles que tem a categoria bebida. E agora eu vou tirar esse filtro. Vou vir aqui, vou clicar em selecionar tudo e OK. Tirei o filtro, agora está tudo selecionado. Agora como é que eu faço sem utilizar o mouse? Eu vou deixar o mouse bem aqui em cima. Como é que eu faço só utilizando o teclado? Eu vou clicar, vou deixar bem aqui onde está escrito, categoria, aí vocês deixem marcado ele, bem aqui em categoria. Ou então pode ser em qualquer outro local, pode ser aqui, qualquer outro local, mas eu quero a categoria. Então vocês deixem aqui em categoria. E agora nós vamos, sem usar o mouse, eu vou clicar no Alt e para baixo. Cliquem no botão Alt e setinha para baixo. Aí vai abrir essa janela. E agora vocês vão clicando no botão para baixo, na setinha para baixo. E ele vai descendo, descendo, até chegar bem aqui em selecionar tudo. Quando chegar em cima de selecionar tudo, vocês apertem no espaço, na barrinha de espaço. Pronto. Aí ele vai tirar a seleção. Agora é só descer e selecionar bebida com a setinha. E agora clica na barrinha de espaço novamente. E agora ele selecionou bebida. Agora é só apertar OK. Apertar OK através do Enter, tá? Vocês vão apertar Enter e ele vai selecionar a bebida. Pronto, agora notem que aqui em categoria, ó, tá tudo bebida. Ele selecionou, nós filtramos, ó, nós filtramos bebida. E agora como é que eu faço para reverter isso? Tá? Como é que eu faço para voltar a como era antes? É só apertar Ctrl, Shift e L novamente. E aí volta tudo ao normal. Ó, voltou tudo ao normal. Então vocês podem ir treinando aí que vocês vão pegar o jeito mais facilmente. Nós vamos aprender agora os seguintes atalhos. Nós vamos aprender a utilizar o Ctrl mais o Shift mais o Page Up. Nós vamos também aprender a usar o Ctrl mais o Shift mais o Page Down. Nós vamos também aprender a usar o Shift mais o Page Up e o Shift mais o Page Down. E eu coloquei essas quatro aqui, esses quatro atalhos juntos, porque eles são bem parecidos e vai ficar fácil de entender e visualizar. Então eu vou começar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui, eu vou usar agora o mouse bem aqui, para clicar bem aqui e arrastar para baixo. E aí eu vou vendo toda a minha planilha, ó, toda a minha tabela. Eu vou arrastando para baixo até o fim e depois eu subo. Mas como é que eu fiz isso? Eu fiz isso utilizando o mouse. E agora existe uma forma de fazer isso utilizando o teclado, que é através do Shift e do Page Down ou Shift Page Up. Agora eu vou clicar no Shift e no Page Down. E aí ele vai para baixo. Vou para baixo sem utilizar o mouse. Agora eu vou apertar no Shift e no Page Up. Agora eu subi.
Então eu utilizei esses dois bem aqui. O Shift mais o Page Down e o Shift mais o Page Up. Então, utilizando eles, eu pude subir e descer sem, na nossa tabela, na nossa planilha, sem utilizar o mouse, só utilizando o teclado mesmo. E agora, bem aqui, nós temos o Ctrl mais o Shift mais o Page Up. E o que isso significa? Eu vou... Bem aqui, nós temos uma planilha, uma aba aqui da planilha. Agora eu vou criar mais algumas. Eu criei essas daqui. Na primeira, eu vou colocar... Só para ficar fácil de identificar, eu vou vir bem aqui e vou colocar a cor amarela. Essa daqui eu vou colocar a cor verde. Opa. Eu vou colocar a cor verde. Essa daqui eu vou colocar a cor... Opa. Aqui eu vou colocar a cor roxa. Que vai ser a cor azul. E no último eu vou colocar a cor, pode ser vermelho. Aqui. Então, se eu for clicando com... Se eu utilizar aqui o meu mouse, eu vou... Estava nessa planilha. E eu criei mais essas daqui, até a planilha 9. Então, clico nessa daqui. Clico nessa e nessa daqui. Pronto. Aí eu mudei de planilha. Agora, como é que eu faço para mudar essas planilhas sem utilizar o mouse? Deixando o mouse aqui em cima. E só utilizando o teclado. Para isso, eu vou ter que clicar no Ctrl, Shift e agora no Page Down. Ó, aí eu já mudei. Aí eu vim para cá. Eu quero que vocês observem aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Vocês vão ver que aqui ele vai começar a mudar. Quando eu for apertando Ctrl Page Down, ele vai... Se eu apertar agora de novo Ctrl Page Down, Ctrl Shift Page Down, ele vai vir para cá. Se eu apertar de novamente, vir para cá e para cá. Então ele vai fazer essa ordem. Já no Ctrl Shift Down, ele já vai seguir essa ordem daqui. Opa. Ele já vai seguir essa ordem daqui para cá. Já no Ctrl Shift Page Up, ele já vai seguir esta ordem, né? Da esquerda para a direita. Então vamos lá. Ctrl Shift Page Down. Ó, ele está vindo para cá. Ctrl Shift Page Down e para cá. Pronto, agora eu transitei entre as minhas planilhas. Agora eu vou voltar. Ctrl Shift Page Up. Estou voltando. Voltando até aqui. Então, essas seriam as teclas de atalho que nós aprendemos aqui. Então, agora vamos continuar. Agora nós vamos aprender a utilizar o botão direito do mouse com... Não através do mouse, mas através do teclado. Ou seja, sabe quando nós clicamos bem aqui com o botão direito do mouse e aparecem essas opções? Ou então a gente vai e clica aqui numa célula com o botão direito do mouse e aparecem essas opções aqui. Então, nós vamos aprender agora a fazer exatamente isso, mas utilizando o teclado. Ou seja, nós vamos clicar com o botão direito do mouse através do teclado. Ou seja, sem usar o mouse. E para isso, nós vamos utilizar isso aqui. O Shift mais o F10. E acontece o seguinte. Pode ser que na hora, quando você for utilizar o Shift mais o F10, pode ser que ele não pegue. Então, você vai tentar utilizando o Shift mais F10. Caso não dê certo, então é porque tem que colocar o Fn mais o F10. Ou seja, você vai clicar no Shift mais no Fn mais no F10. E aí dessa forma é como se a gente estivesse clicando com o botão do direito do mouse. E aí vai abrir isso aqui. Ó, eu vou clicar em qualquer lugar. Vou tirar, vou colocar o mouse aqui em cima. Ó, a setinha do mouse aqui em cima. E agora eu vou apertar no Shift, Fn e agora no F10. E ele abriu. Exatamente como se eu tivesse clicado com o botão direito do mouse. Agora eu vou selecionar toda essa linha aqui, ó. Toda a linha está selecionada. E eu vou clicar com o botão direito do mouse. E aí ele vai abrir isso aqui. Onde eu posso apertar inserir ou excluir. E eu vim aqui e vou apertar inserir. E pronto, eu inseri. Utilizando o mouse. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas utilizando a tecla. Utilizando o teclado. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou
digamos, clicar com o botão direito do mouse mais usando o teclado. Então eu vou apertar no Shift, agora no FN e depois no F10. Ele abriu isso aqui. Aí depois, essa janelinha. Aí depois é só vir indo para baixo, aí tem a opção inserir. E agora eu posso apertar no Enter mesmo. Se eu apertar Enter, ele já vai inserir. Ó, pronto. Então eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz utilizando o mouse, agora eu fiz utilizando o teclado. Então agora eu vou voltar aqui e pronto. Nessa etapa nós aprendemos a utilizar o botão direito do mouse através do teclado, utilizando o Shift mais o FN mais o F10. Nós vamos aprender o atalho Ctrl mais Alt e mais o T. E nós vamos também utilizar o que nós aprendemos há pouco tempo, que é o Shift mais o FN mais o F10. Dependendo, lógico, do teclado de vocês. Pode ser só o Shift mais o F10 ou Shift, FN mais F10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui, que dei como exemplo, em uma tabela, em uma mini tabela. E como é que eu vou fazer isso? Só utilizando o mouse. E só utilizando o teclado, sem o mouse. Eu vou deixar o mouse bem aqui em cima. E agora eu vou clicar no Ctrl Alt T. Ctrl Alt T. E ele já selecionou essa parte, essa etapa. Mas eu vou fazer o seguinte. Quero só o L, essa tecla L e 1. E agora eu vou apertar os dois pontos. E eu vou escolher até onde eu quero que vá a minha tabelinha. Então agora eu vou clicando com a setinha. Só vou puxando a setinha para baixo, para o lado, até ficar até aqui. E agora, olha o que... Olha essa... Quero que vocês prestem atenção em algo. Olha isto, bem aqui. Ele faz a seguinte pergunta. Minha tabela tem cabeçalho? Ó, esse daqui seria o nosso cabeçalho da tabela. Então a gente vai ter que marcar isso bem aqui. Sem utilizar o mouse. Esse vai ser o desafio, o próximo desafio. É marcar isso aqui sem utilizar o mouse. Como é que eu vou fazer? É bem simples. Bem aqui a nossa tabela já está toda criada. Agora eu vou apertar no Tab. No Tab. Você aperta no Tab. E aí ele vai... Só selecionar novamente aqui. Eu vou apertar agora no Tab e ele vai vir para cá para baixo. Tá bom? E agora nós vamos apertar no espaço. Na barrinha de espaço. Ele vai selecionar. E agora nós estamos falando que a minha tabela tem um cabeçalho. Então na hora de criar a tabela, ele vai considerar isso bem aqui, ó. Bem aqui como o nosso cabeçalho. Se nós não clicássemos, se nós não tivéssemos selecionado, ele ia criar um novo cabeçalho. Então nós íamos acabar tendo dois cabeçalhos. Então agora é só apertar em Enter e pronto. A nossa tabela foi criada, mas eu não gostei do visual dessa tabela, então eu quero mudar ela. Como é que eu vou fazer? Eu vou apertar no Alt. Aí bem aqui nós vamos ter, como eu já falei, né, durante um vídeo, em uma das nossas etapas, que clicando no Alt nós vamos poder escolher qual é a aba que nós queremos. E eu quero essa aba aqui, do Design da tabela. Então eu vou apertar em JT. Só pressionar o J e depois o T. JT. Pronto. Eu selecionei agora Design da tabela. Agora eu quero esse bem aqui, ó. Que é o S, para nós escolhermos qual vai ser o design da nossa tabela. Então eu vou apertar no S. Ele vai abrir. E agora nós vamos escolher qual é o modelo que nós queremos. Eu quero esse modelo bem aqui, que é o estilo mais ou menos para minha cara daqui, essa cor verde. Então eu vou escolher ele. Mas agora para escolher ele, eu tenho que clicar com o botão direito, ó. Tenho que vir bem aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu vou ter essa opção bem aqui, ó. Aplicar e limpar formatação. Se eu clicar bem aqui, nós vamos mudar nossa formatação para essa daqui. E é o que eu quero fazer. Mas para isso eu tenho só dar certo se eu utilizar o botão direito. Então, nós vamos ter que usar agora o nosso botãozinho direito, tá? Então, eu vou clicar, vou vir para cá com a setinha do mouse até ficar aqui em cima. Calma aí. Pronto, até ficar em cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no Shift, FN e F10. Shift, FN e F10. Aí pronto. É como se nós tivéssemos clicado com o botão direito do mouse.
Agora eu vou clicar em aqui, aplicar e limpar formato, formatação. Eu vou clicar Enter. E aí ele vai mudar. E aí nós criamos a nossa tabelinha já formatada, toda com esse design que eu queria, somente utilizando o teclado. Nós vamos aprender agora a utilizar esse seguinte atalho aqui, o Alt CVV, o Alt CVV. E para que ele serve? Vocês já vão notar, nós vamos para a prática, direto para a prática. Bem aqui no final do gráfico, eu fiz o seguinte, eu separei esses valores bem aqui, que estão dentro de cada célula. E eu quero pegar esses valores, copiar, Ctrl C, e eu quero jogar eles para cá, para ficarem bem aqui, para completar essa tabela. Mas eu apertei no Ctrl C. Se eu clicar bem aqui e apertar Ctrl V, olha o que vai acontecer. Olha, ele vai mudar a formatação. No caso, ele colocou a formatação de uma outra tabela. Então, às vezes, ela pode também ficar uma formatação toda em branco. E aí fica horrível a tabela. Então, como é que eu faço para corrigir isso? Vou apertar em voltar. Vou desmarcar aqui, agora eu vou colocar de novo. Eu vou colocar Ctrl C para copiar. E agora bem aqui, eu vou escrever Alt CVV. Alt CVV. E aí ele coloca somente os valores. Ele traz para cá somente os valores. Aqui estavam aqui. E também existe algo que também não é diferente. Ó, se eu vier bem aqui e apagar agora tudo isso aqui, delete. E agora eu vou arrastar, vou copiar esses valores, vou apertar Ctrl C. O inverso também, ele também não muda. Ó. Se eu apertar Ctrl C, colocar Ctrl V, olha como é que vai ficar. Ctrl V. Ó, ele vai trazer para cá esses valores, mas com as células formatadas. Entendeu? E eu não quero que seja dessa forma, eu quero só arrastar os valores. Às vezes a gente vai arrastar os valores de uma tabela para outra tabela. E aí acaba acontecendo isso, acaba saindo a formatação de uma tabela e sendo levada aquela formatação, com as células pintadas e tamanho tudo, para uma outra tabela. E eu não quero isso, eu só quero levar os valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Agora eu vou selecionar novamente. E eu vou apertar Ctrl C. Agora eu vou clicar bem aqui. Vou apertar Alt CVV. Alt CVV. Pronto. Aí vocês veem que ele puxou somente os valores. Isso aqui é muito importante porque é muito utilizado no Excel isso. E é um erro que muitas vezes a gente bate a cabeça para resolver isso. E essa daqui é a forma mais rápida, mais prática para copiar e colar sem mudar a formatação. Então, sem trazer a formatação de uma tabela para levar a formatação de uma tabela para outra. Nós vamos aprender o atalho Ctrl mais E. E o que seria esse atalho? Esse atalho é como se fosse eu considero esse atalho como se fosse um atalho que ele é mágico. Vocês vão entender por que eu considero ele, digamos, a mágica do Excel. Vocês vão entender agora. Primeiro, bem aqui, nós temos essa coluna bem aqui, onde nós temos o país e o estado. Digamos que eu queira rapidamente aqui, nós temos quantas linhas? 367. É muita linha. Então, digamos que rapidamente eu queira preencher todas essas linhas. Em vez de eu passar para cá manualmente, São Paulo, depois Rio de Janeiro, criando uma tabela de estado, uma coluna de estado, e passar para cá São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Bahia, existe uma forma que é bem rápida, parece até mágica. Por isso que eu considero o atalho mágico, digamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui,
Vou escrever estado. Estados. E pronto, apertei Enter, ele já desceu a nossa coluna até o fim. E agora bem aqui eu vou escrever São Paulo. Paulo. Vem aqui Rio de Janeiro. Agora notem, quando eu escrevi Rio de Janeiro, olha o que aconteceu. Ele já pegou a inteligência do Excel, já veio aqui e já pegou os nomes. Né? Mas os nomes vieram até aqui. E eles pegaram a formatação dessa tabela bem aqui. Ou seja, não é o que a gente quer. Então vamos continuar. Rio de Janeiro. Pronto. Isso daqui já é o suficiente. E agora eu vou deixar clicado bem aqui e eu vou apertar nosso Ctrl mais E. Nosso Ctrl E. Então é só apertar Ctrl e E e automaticamente toda a coluna está preenchida. Bahia. Aqui o estado é Pará. O Pará veio para cá. São Paulo veio para cá. Rio Grande do Sul. Bora lá pro final. Para cá. São Paulo, Rio de Janeiro. Ó. Bahia. Pará. E provavelmente veio até o fim. Veio até o final. Então, esse atalho, ele vai preencher de forma inteligente. Nesse caso aqui, nós colocamos para preencher o estado, os estados de forma, digamos, de uma forma inteligente, mais rápida, bem mais rápida. Digamos que bem aqui, ó, nós temos o nome do cliente. Os nomes do cliente. Digamos que eu queira o nome do cliente em letra maiúscula. Nome do cliente. Mas eu quero ele em letra maiúscula. Então eu vou vir aqui e vou escrever Pedro, tudo em maiúsculo. Pedro. Agora bem aqui eu vou escrever João. Ó, aqui ele já sacou. Eu quero em letra maiúscula, mas ele já pegou a formatação daqui, não é a formatação que nós queremos. Então eu vou continuar. João. E agora eu vou vir bem aqui e vou apertar o nosso Ctrl E. Ele já preencheu tudo. Agora ele viu que os primeiros eram em letra maiúscula. Aqui ele já preencheu tudo em letra maiúscula. Miguel em letra maiúscula, Arthur em maiúsculo, Levi em maiúsculo, Antônio em maiúsculo. Bora pra cá. Ó, Davi em maiúsculo, Rafael em maiúsculo. Então, esse atalho aqui é como se fosse um atalho mágico, de que nós vamos utilizar a inteligência do Excel a nosso favor. Agora nós vamos vir para cá, para esse atalho, para o Ctrl mais ponto e vírgula. E para o Shift, para o Ctrl mais Shift mais ponto e vírgula. O que eles fazem? Se eu vier bem aqui no dia, onde está escrito aqui do lado do dia, e eu apertar Ctrl e o ponto e vírgula, olha o que vai acontecer. Ele vai me mostrar exatamente a data de hoje, finalzinho do ano. E se eu colocar o horário, olha o que ele vai mostrar. Se eu apertar bem aqui na parte do horário e eu apertar Ctrl, Shift e ponto e vírgula, olha o que vai acontecer. Ctrl, Shift, ponto e vírgula. Ele vai mostrar o horário em que eu estou fazendo esse vídeo. Então, isso daqui ele é muito bom para quando nós estamos utilizando as tabelas, mostrar o último horário de eu fiz uma atualização. Daí eu posso pegar e colocar aqui o dia da atualização e o horário que eu fiz a atualização na planilha. Então isso daí vai nos dar possibilidades de, digamos, organizar, deixar mais organizado os horários em que nós fizemos a atualização. Esse site aqui é um site de atalhos do Microsoft, ou seja, o Microsoft ele criou um site e nesse site, nessa página, ela está contida os atalhos do Excel. E esse link dessa página eu deixei aqui embaixo na descrição para que vocês possam acessar e conhecer ou então fazer pesquisas a respeito desses atalhos do Excel.
E se eu descer bem aqui, ele vai também nos dar, ele vai nos perguntar qual é o tipo de computador, ele vai nos perguntar qual é o tipo de computador, né? Se é o Windows, Mac, qual é o tipo de computador que nós estamos utilizando. Aí se eu vier aqui apertar no Mac, ele vai mostrar os atalhos utilizando um Mac. Porque às vezes vai ter alguns casos que vão mudar, que os atalhos vão mudar. No caso aqui eu vou deixar o Windows. Agora se eu for, ó, tô descendo, ó, cheguei nessa parte aqui, ó. Atalhos usados com frequência. Bem aqui, ele vai nos disponibilizar os principais atalhos que a Microsoft considera como os mais usados frequentemente. E bem aqui nós temos feche uma pasta de trabalho, aí clica no Ctrl W, ó, salve uma pasta de trabalho, Ctrl B, copiar a seção, Ctrl C, Ctrl V, todos nós já conhecemos. Desfazer a ação recente, Ctrl Z. E aqui vai, eles vão nos dando vários atalhos, ó. Adicione bordas, Alt mais C. É bem aqui, ó, tem os atalhos de teclado de faixa de opções, que são esses bem aqui, que nós já também aprendemos. Onde eu vou apertar o Alt, ó, bem aqui, ó. Nós vamos apertar o Alt e depois nós vamos dar o comando. Ó, trabalhar na faixa de opções com teclado. E aí aqui tem vários tipos, ó, vai até lá embaixo. Só de atalhos, ou seja, tem um mundo de atalhos. O Excel tem um mundo de atalhos. Que eles nos possibilitam trazer agilidade na hora de fazer as nossas tarefas do dia a dia, nossas tarefas cotidianas, com o Excel. Então ele vai nos dar agilidade, velocidade. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se vocês clicarem no Ctrl F ou no Ctrl T, depende do computador de vocês, no meu caso é o Ctrl F, bem aqui eu posso escrever, ó, excluir, eu quero saber como é que faz para excluir, digamos, uma coluna. É bem aqui, ele já vai me levar, ó, bem aqui tá escrito excluir. Ó, excluir coluna, aí já vai dar o atalho, Alt mais H. Aí depois D e C. Então, isso daqui, se eu apertar o Ctrl F, ele vai me dar, ele vai me facilitar para que eu encontre mais rapidamente aqui nessa página do Excel o que eu quero, o que eu estou procurando. Agora, outra forma também é eu vir aqui em pesquisa. Se eu clicar aqui em pesquisa e eu quero, digamos, como excluir uma célula no Excel. Então, só escreva aqui, excluir célula Excel. Aí eu vou apertar Enter, ele vai pesquisar dentro de todas as páginas que a própria Excel, que o próprio Microsoft, ele criou. Tá? Ou seja, são páginas da própria Microsoft. É bem aqui, ó, inserir ou excluir linhas e colunas. É o que nós queremos. Digamos, aqui mostra linhas e colunas, não células. Mas bem aqui, ó, excluir uma linha, coluna ou célula de uma tabela. Ó, bem aqui. Isso daqui pode ser uma opção. Agora só tem que ver se é realmente, ele se refere realmente ao Excel. O Microsoft Excel. Excluir ou remover uma fórmula. E aqui vai, ó, inserir ou excluir linhas e colunas. Então a gente pode também usar esse símbolo aqui, essa parte aqui de pesquisa, para encontrar também o que nós queremos. Então, essas nossas aulas aqui de atalhos do Excel, elas terminam aqui e é isso.